mulheres são muito fala-fala, algumas fala-fala. Então, dentro da igreja é normal você encontrar o grupinho das mulheres. Tem grupo A, tem grupo B, tem grupo X dentro da igreja. Mas os homens já não têm isso. Os homens já não têm isso. Mas as mulheres têm grupinhos. Eu sou daquele grupo, daquele não sei o que. Então, muitas palavras aí. Então, nessa parte mesmo, Deus tem que nos dar a graça. Então não será por isso que alguns homens não acreditam também em alguns ministérios da mulher, porque têm medo de que elas não saibam conciliar essa parte, né? Imagina ser uma líder enquanto é uma fala-fala, fala-fala, ciumenta, né? Qualquer homem também que se for aproximar do seu esposo poderá ter problemas. Ministrar acerca disso na igreja, porque estão a querer meu marido. Tem pessoas que querem marido dos outros não aqui. Tá a pregar, é? Sermão, será? Mulher, aqui que quer marido dos outros, aqui na igreja, alguma não vê orar. Alguma vem aqui a caçar o marido dos outros. Com sequência disso, a igreja vai diminuir, vai criar alguma divisão, alguns problemas começam, eles vão. Então a mulher é importante, eu respeito muito o Ministério da Mulher e eu acredito que mulheres são essenciais. Se não fosse Deus, não tiraria uma parte do próprio homem para dar e fazer essa mulher. Ela tem esse ministério, tem esta função. Só em casa, pastora, um dia minha esposa caiu, estava fazendo uma limpeza, estava chovendo bastante, escorregou, sofreu o pé. Foi um dia, nós ficamos assim, fomos ao hospital, acho que teve problema daquela coisa de raio-x, tivemos que ir à clínica. Só que nós, ao chegar à clínica, o doutor é um amigo, ele pegou o pé dela e disse: não, essa aqui não sofreu nada, não deslocou, voltem para casa. Mas um irmão nosso estava a nos ajudar bastante lá no hospital. Mas naquele dia eu carreguei ele, sabe, pastor, até encontrei com um amigo, um pastor, me viu: ei, vocês são jovens, o que se passa? Está aqui no hospital, porque ele viu, pensava que ela tivesse tido alguma enfermidade, né? Então era porque ela tinha sofrido no pé. E aquele dia, pastora, para mim foi como se fosse uma eternidade. Eu me desdobrei, comecei a fazer limpeza, organizar a casa, etc. Eu vi naquele dia. Sentiu na carne. Que mulher não é tarefa fácil. Ser uma mulher. Não. Não. A mulher tem função, eu respeito. E eu louvo a Deus por ter feito uma mulher. A mulher tem de facto um propósito, tem um chamado. Eu aquele dia fiquei mal. Me virei, fomos para o hospital. Eu não voltei mais para o serviço, acho que no período da tarde. Fiquei, agora tenho que ficar a cuidar da minha esposa. Acho que Deus permitiu isso para sentir. Todos os homens possam valorizar as suas esposas, respeitar as suas esposas, amar. O que a Bíblia diz: o homem é muito difícil para amar. Então a mulher se submete e o homem ama. Então acho que às vezes também, pastora, a questão do chamado também em função disso. Eu tenho algumas pessoas que não acreditam no ministério da mulher porque pensam que elas vão deixar de ser submissas, não vão ser esposas. Imagina, eu conheço mulheres que têm carga também, têm ministérios grandes, que têm problema na comunicação com os seus esposos. Então aquilo faz com que o mundo todo possa dizer que essa aqui não tem capacidade de ser mulher. Mas tem capacidade, uma mulher. Eu consigo ouvir a minha esposa. E minha esposa às vezes diz alguma coisa e eu ignorava. Não é isso. Mas depois eu fui perceber que não. Mulher tem um instinto, que aquele instinto é verdadeiro. É muito difícil. Amor, esse negócio eu acho que não vai dar certo. Você insiste, dá erro. Amor, aquela amizade ali não é boa. Cuidado. Você insiste, dá erro. De novo, vai insistindo. Está a ver que isso não está a gerar nada. A mulher tem um propósito. Tem um propósito. Isso aqui é um dos casos também dos homens que não aceitam o Ministério da Mulher, como o ministro que acabou de dizer, que conhece algumas mulheres com um ministério muito grande, mas elas não conseguem auxiliar. Então acaba inclinando numa área e a outra área fica prejudicada. E aquilo que eu disse, né? Precisa muita graça. Muita graça. Sim.
precisa muita graça, porque na verdade mesmo, se é a graça do Senhor, não é fácil. Não é fácil, vais ganhar uma coisa e vais perder a outra. Pode ser que ganhe o ministério. Sim, e perde o lar. Ou ganha o lar e perde o ministério. Não é fácil, mesmo não é fácil. Então precisa mesmo muita graça mesmo. E é tudo sabedoria. Sim, sabedoria. Pedir a Deus para que possa te dar a sabedoria. Sem sabedoria é impossível você liderar o ministério e também conseguir cuidar da sua família. Porque para além de ser líder, mulher líder, você é esposa, você é mãe. O seu marido vai precisar de ti. Nós sabemos que os homens quase são comparados como crianças. Os homens querem muito que as mulheres prestem mais atenção neles. Os homens querem ser tratados como bebê. Quando você tem um marido, fica sabendo que o seu marido é o primeiro seu filho em casa. Depois, os seus filhos. Primeiro a prestar mais atenção. Você primeiro começa com o teu marido. Depois, aos seus filhos. Mas esse é outro dilema, pastora. Quando falar acerca disso, é outro problema. Eu conheço mulheres, mãe, pastora, que a atenção maior dá nos filhos. Não. Mesmo quando grande, não. Eles, os maridos, estão em segundo lugar. Não, estão errados. Abraão teve problemas por causa disso, sim, o lar de Abraão. Sim. Estão erradas essas mulheres. Estão muito erradas. Muito erradas. O primeiro bebê é o seu marido, esposo. O seu esposo, que é o primeiro bebê. É a primeira pessoa de você chamar a atenção, prestar mais atenção. É a primeira pessoa que você deve cuidar mais. Depois, nos filhos. Porque os filhos já apareceram depois. Da relação dos dois. Sim, da relação dos dois. Um dia eu fui para a casa da minha sogra. Eu disse, mãe, eu quero saber de uma coisa. Eu tenho muita dúvida. Entre sua mãe, por exemplo, vai escolher quem, por exemplo. Eu queria só tentar trazer essa analogia para perceber dela como mãe da minha esposa, minha mãe também. Eu comecei a entrarmos a brincar e depois eu queria recair ali. Quem é o mais... É o principal, é o primeiro. Imagina que tenha um caso em que tenha que morrer o filho, o esposo, o marido. Como é que será tomada a decisão aqui no meio? Não é um querer nosso, mas é a situação que foi acontecer ali. Como é que faria aqui? É mãe, é marido, é filho, é quem? Então ela começou a rir. Eu disse, é a mesma coisa que acontece também na escolha dos filhos. Alguns filhos em casa, me refiro filhos biológicos, alguns deles, parece que os pais têm mais afinidade. Tem um que é muito achegado ao pai, tem um que é mais achegado à mãe, por exemplo, e aquelas coisas às vezes acabam criando problema mesmo na família. Mamãe, você gosta mais desse, mamãe, parece que você gosta mais daquele. Por que isso acontece? Então, eu trouxe isso. Ela depois acabou dizendo isso que a pastora está dizendo. Não, o primeiro aqui é o seu marido. Seu marido, sim. Não tem como. Eu sou sua mãe, mas não está acima do seu esposo. É seu marido, sim. Primeiro é seu marido. E algumas perderam lar porque a atenção deram mais os filhos, pastor. Não, primeiro é seu marido. Imagina que era e também é o erro de um homem também. Porque existem aqueles homens que confiam mais no filho do que própria sua esposa. Okay. Existem homens, até os seus segredos vai contar o filho. Até cartão do banco vai contar o filho. O filho conhece o código do pai, do cartão do banco, do que a sua esposa. Está errado. Pastor. Está errado, muito errado. Muito certo, pastor. Se existe pessoa amiga, é sua esposa, é seu marido. É seu marido. O que acontece? É assim, ministro. Suponhamos, é seu filho, né? Mas no momento difícil, situações, doença, tudo, em primeira pessoa a saber é sua esposa, é seu marido. Familiar, quando aparece em casa, nunca vai perguntar aos filhos o que aconteceu com o pai, o que aconteceu com a mãe. Nunca. Os filhos.
questão da doença, questão de morte, qual é o problema? Sempre há de chamar, se ponhamos uma mulher e acontecer algo errado, vai chamar o marido. Mas se eles saber que tenha um filho ou uma filha que se dava muito com a mãe, nesse dia vão esquecer essa parte. Nesse dia vão esquecer essa parte que afinal de contas tinha alguém que amava mais que o filho que se dava mais. Vão esquecer, vai perguntar onde está o homem. O que aconteceu com ela? Como foi o assunto? Se vocês vivem juntos, dormem na mesma cama, passam a noite juntos, o que aconteceu? E como também para a mulher. A família, mesmo sabendo que